O FICE, Festival Internacional de Cinema Infantil, é uma das principais vitrines da produção para crianças no Brasil e acontece anualmente há 15 anos. Hoje estamos aqui com dois convidados muito especiais, a Carla Camurati, que é diretora e curadora do Festival Internacional de Cinema Infantil, e o Andrés Liban, que é diretor de diversas animações, incluindo a série Meu Amigãozão. Primeiro, Carla, eu queria saber como que surgiu o FICE e como que foi o seu envolvimento com esse festival. Convidada para um festival internacional, quer dizer, um festival brasileiro em Estocolmo, onde tinha uma homenagem, estava fazendo aquele ano uma homenagem para mim, com todos os filmes que eu tinha feito. Eu cheguei na cidade e tinha um festival de cinema para criança acontecendo, que não era o festival que eu estava, mas ao mesmo tempo que acontecia esse festival de filmes brasileiros, acontecia um festival de cinema para criança. E eu fiquei encantada, porque eu vi as oficinas, vi como funcionava. Aí eu fui assistir uma sessão, era uma sessão de dublagem ao vivo, e ocupava a cidade. Aquilo tinha uma força muito grande dentro da cidade. Aí eu comecei a pensar, eu falo, cara, como o Brasil não tem um festival que, na realidade, cuide das nossas crianças. Porque, claro, você tinha em São Paulo uma mostra, você tinha no Rio o próprio Festival do Rio, todo mundo fazia pequenas áreas dentro dos grandes festivais dedicados à infância. Então, a gente tinha que otimizar esse conteúdo dentro do país. Um número muito grande de crianças teriam que assistir isso para que compensasse toda a operação. Então, a gente resolveu fazer um desenho de um festival itinerante. Até que a gente achasse a nossa chave com o mercado internacional e com o mercado nacional, os 3, 4 primeiros anos do FICE foram muito delicados para conseguir o conteúdo que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma plataforma de conteúdo nacional e internacional invejável, em todos os sentidos, desde os clássicos brasileiros aos clássicos internacionais. A gente recebe das pessoas do mercado internacional, desses países, porque a gente lida muito com o conteúdo, não só o conteúdo americano, mas o conteúdo europeu, do norte, de Dinamarca, Finlândia. Tem uma série de países que trabalham com o universo infantil há muitos anos e produzem um conteúdo muito interessante. A gente teve uma experiência participando com filmes no Festival Internacional de Chicago, que a preocupação deles era mostrar filmes não americanos para crianças americanas, de tão necessário que é você diversificar essas narrativas dentro do repertório, porque senão fica só, né, com aquela única linguagem. Você dá a mesma comida, né, o tempo inteiro, você alimenta, e o que a gente queria era exatamente isso, fazer uma salada de fruta de imagens. Andrés, conta pra mim como que foi a ideia, a concepção dessa série e um pouco da produção dela. Então, essa série, ela começou com um curta chamado Amigãozão, que ele foi resultado, na verdade, foi um projeto que a gente escreveu, um edital do Mink com a TVE na época, para produzir curtas de 1 minuto, que tinha um tema, a provocação de um tema, que era o meu melhor amigo. E aí eu bolei essa história, que era um menino que tinha como melhor amigo um elefante,
E nesse curta, na verdade, você não sabia quem era o amigãozão, porque era um menino, podia ser o amigãozão do elefante. Era uma relação de duas vias, não é um grande que ensina para o pequeno, né? Mas tem uma relação de confiança mútua. E nessa época, a gente estava fazendo uma série de incursões no mercado internacional em busca de modelos de coprodução. Era um movimento que o Brasil começou a fazer nesse período, algumas produtoras, e a gente tinha alguns projetos na manga e esse curta como portfólio. Os projetos que a gente mostrava não funcionaram tão bem quanto o curta. E aí houve um interesse muito grande de 3 ou 4 produtores em trabalhar junto com a gente no desenvolvimento de uma série a partir do curta. A gente desenvolveu e não demorou muito para que uma TV canadense se interessasse, que é a coisa mais difícil, porque eles fazem, às vezes, 1 ou 2 compras por ano, né? E concorrendo com o mercado internacional inteiro. Escolheram a nossa e a gente, aqui também do nosso lado, conseguiu levantar os parceiros, a TV Brasil foi super importante. E assim, a gente queria muito que essa série pudesse usar porque são 52 episódios de 11 minutos cada temporada. A gente já fez 2, está desenvolvendo uma 3ª temporada. Então, se você pensar assim, a cada temporada você tem mais ou menos a duração de 6 ou 7 longas sendo produzidas em animação. É muita coisa, é muita gente trabalhando. São mais de 100 profissionais diretos, fora os indiretos, né, envolvidos nessa produção, para a gente conseguir fazer em 2 anos também, que parece uma eternidade. É muito trabalho, é muita coisa para coordenar e a gente, no Brasil, está começando a fazer isso. Então, a gente tropeça bastante, mas o resultado é muito satisfatório. Assim, a gente fica muito feliz de poder estar levando um pouco de histórias não importadas para as crianças. Os roteiristas eram canadenses, mas volta e meia vinha uma temática que não era familiar para uma criança brasileira. Então a gente tentava ajustar. Eles moram em um bairro que você poderia reconhecer no Brasil, né, com bastante verde, com casinhas coloridas, né? Eles vão à praia. Então a gente tenta trazer um pouco do que a criança não está acostumada a ver quando vê uma série, sei lá, europeia, norte-americana, para poder ela se ver um pouco ali na animação. E acho que isso funciona. Bem ou mal, a criança acaba se identificando com essas características. A Lili se mudou e agora ela tá sozinha. Ela tá lá. Estão vendo? Ela tá lá. Olha como ela tá longe. A Lili não pode se mudar. Ela é nossa amiga. Eu já tô com saudade. Poxa, ela nem se despediu. Ô, Lili! Olha aqui! Sou eu, Lili! No Amigãozão, a gente teve um caso bem emblemático nesse sentido, que a gente foi fazer um episódio especial de Natal. E como é uma comparação Canadá, a dúvida é se a gente vai fazer um Natal com neve ou um Natal sem neve. Né? Porque as crianças no Brasil entendem que Natal é com neve, por causa do audiovisual, né? Por causa do cinema, dos filmes e tal. Como é que você vai fazer para que elas não se decepcionem achando que os personagens da nossa história não vivem no mesmo país que elas? Né? A gente não queria isso. E a gente conseguiu fazer uma história onde eles começam dentro de casa e viajam para o Polo Norte para encontrar o Papai Noel. Aí lá neva. E com isso a gente satisfaz as 2 audiências, né? Que têm uma expectativa de se identificar com o momento natalino. Então você não consegue identificar se eles estão num lugar de neve ou não. Mas tem neve acontecendo na fantasia deles. Assim. Lili, acha que o Papai Noel sabe onde está o presente para a mãe do Yuri? Claro que sabe! E se a gente estivesse no Polo Norte, dava uma espiadinha na lista de quem se comportou esse ano. E eu ia lembrar o Papai Noel de me trazer a super bicicleta de corrida. Só que a gente não tá no Polo Norte. A gente tá aqui. E eu ainda preciso achar o presente da minha mãe. Olha isso! Pra todo lado. Onde é que a gente tá? No Polo Norte! Andresa, a Carla comentou que quando o FICE começou, ela sentia que havia uma lacuna no mercado brasileiro, né, para exibição e, enfim, desse conteúdo. Você, como realizador, você vê isso? Há uma janela para os realizadores de produção infantil exibirem suas produções no país? Olha, a realidade é que a produção infantil no Brasil ela é muito pequena ainda. E ela precisa de incentivos como esse. Eu acho que os festivais, uma das grandes funções dos festivais é que eles acabam estimulando essa produção. Se você pega, por exemplo, a Animamundi, que também para animação fez isso, quer dizer, potencializou, porque você tem uma vitrine, você cria uma vitrine
e você diz, pô, se eu fizer um filme, ele vai ter um espaço para ser exibido. É a primeira pensamento que você tem. Então, eu acho que você ter um recorte como esse estimula a produção específica para a linguagem que esse festival se propõe a trabalhar. E ainda hoje, nós estamos numa pré-história, ou talvez na infância do audiovisual que é feito para criança no Brasil. A gente sofre um bombardeio de produções estrangeiras no cinema e as produções brasileiras, elas ainda estão com dificuldade de conseguir performar. Na TV, por outro lado, isso tá indo super bem, né? As produções brasileiras já podem se citar várias, até, sei lá, 6, 7 anos atrás, talvez não houvesse nenhuma produção consistente para televisão, personagens de desenhos animados que as crianças os adultos hoje possam se lembrar como brasileiros não existiam e já está começando a ver. E elas tendem a se destacar nas programações frente ao que vem de fora. No cinema, não. No cinema ainda é um caminho que a gente está percorrendo e isso passa por justamente um amadurecimento dos conteúdos e um amadurecimento do mercado, porque o material que vem de fora vem com uma estrutura de marketing muito pesada, uma ocupação de salas muito pesada e a gente ainda está muito longe desses orçamentos que permitem esse tipo Queria falar uma coisa que eu estava pensando enquanto você estava falando. A televisão sempre foi brasileira, a vida inteira. Então, todo mundo tem um hábito, a linguagem televisiva de imagem é brasileira. A gente tem muita novela. Tem muita novela, tem todo mundo assistindo. O telejornal você se vê, você tem... Que é diferente do cinema. O cinema sempre foi bombardeado, o Brasil sempre foi muito bombardeado. Quer dizer, tirando a época das chanchadas, oscaritos, a gente vem aos trancos e barrancos nesse sentido, porque a gente é um mercado muito potente. Quem não quer lançar no Brasil? Esse é o Vinícius. Registro número 351. São da minha mãe me procurando pra me colocar de castigo. Vinícius era fascinado pelos sons do mundo. Som de um porquinho da Índia. E ele gostava tanto disso que começou uma coleção, que agora já tá no número... 426. São de várias coisas juntas no liquidificador. A gente tá de volta e segue conversando com Carla Camurati, curadora do FICE, Festival de Cinema Infantil, e com Andrés Liban, cineasta e animador, que também participa do festival. Como que funciona, Carla, esse projeto da tela na sala de aula que vocês realizam? A tela é muito legal. O que a gente faz? A gente pega o conteúdo que a gente dublou para passar no festival e no ano seguinte ele vira o conteúdo da tela. A gente tem uma equipe que fica cuidando, tem uma pedagoga que trabalha com a gente desde o princípio do festival, que é a Lília Levi, que cria uma série. Agora até a gente vai ter isso melhor do que a gente teve nos últimos anos, porque uma série de coisas entram e vão ficar mais canalizadas no processo. Mas a gente pegava as PCNs, que são os parâmetros curriculares do Ministério da Educação, e cruzava com os conteúdos dos filmes. E desenvolvia atividades orais e escritas diferentes, atendendo geografia, história, filosofia, tudo que você possa imaginar. É impressionante. Matemática, a gente ia olhando. É uma equipe muito legal e que são trabalhos que estimulam a professora a voltar do filme e poder gerar um conteúdo escrito que ela possa até botar como teste ou botar, quer dizer, usar aquela ida para alguma coisa que feche com o conteúdo dela. Cheguei aqui no cinema, eu abri meus olhos, aí eu quase ia chorando quando entrei lá, porque eu nunca fui ao cinema. No caso do Amigãozão e também do Jumento do Lu Estrela, eu amo, eles têm um viés de valor, né? Acaba mostrando, enfim, debatendo valores com essas crianças. Vocês acham que isso é uma
obrigação, ou pelo menos uma coisa que tem que ser observada por quem realiza filme infantil, da mensagem que aquilo está passando para aquelas crianças e de ser uma mensagem positiva e construtiva? Com certeza. Você está construindo a personalidade, né? O que é uma criança se não um ser humano pequeno, né? Porque o recorte da infância é moderno. Antes nós era homem pequeno, homem médio, homem grande, né? Homem pequeno, você está formando aquele homem pequeno, né? Você precisa construir o imaginário, a relação dele de parâmetro, de procedimento, de compreensão das coisas. Não vai brotar sozinho se você não conduzir esse processo minimamente, né? Eu acho que a gente tem que ter um cuidado para que isso não se confunda um pouco com fazer que os projetos para criança, que os filmes para criança sejam educativos. Isso é uma coisa diferente, não é didatismo. Na verdade, eu acho que a coisa mais importante que eu tenho em mente é você tem que, primeira coisa, vai falar com criança, você tem que fazer uma história otimista, uma visão de mundo que inspire a criança a ter condições e poderes de transformar o mundo quando ela crescer ou mesmo na idade que ela está, do jeito que ela puder. Porque, assim, nem sempre o mundo é otimista, né? E se você ensina o pessimismo para a criança, para onde você está indo, né? Para onde você está levando? Então, acho que isso são valores que você... É muito bom pensar isso. Que envolve responsabilidade. Você tá... Que tipo de futuro você quer para o seu planeta? A forma que eu vejo que a gente tem que ajudar é dando... a fantasia é muito importante porque é uma maneira de construir índoles e valores. Então, e é a maneira, o subtexto que tem por trás da fantasia. Às vezes você cria uma metáfora para falar de coisas mais difíceis, mais pesadas, mas é a linguagem que a criança entende. Como você pega, assim, eu gosto muito de citar o Peter Pan, por exemplo, que é um filme que fala sobre um rito de passagem. E o Peter Pan, a criança não quer crescer, a Wendy vai parar na Terra do Nunca no dia em que o pai dela diz para ela que ela vai ter que dormir sozinha, sem os irmãos, que ela faz muita bagunça. E aí eles fogem para esse lugar. E ela sozinha acaba percebendo que ela precisa voltar e assumir a vida dela e crescer, né? Então, assim, não são maneiras didáticas de falar sobre isso, porque seria chato. Se você chega para uma criança e diz, vem cá que eu vou te ensinar uma coisa, a criança já se desinteressa. Não tem nada a ver com didatismo, necessariamente. O que eu acho que é importante é a construção desse emocional, da identidade, de valores. Não é ser didático, mas é refletir o mundo. Você pode falar, por exemplo, de violência desde que você dê um contexto onde essa violência, sei lá, exista de uma forma explicando que isso existe. Não é botar numa redoma, né? Mas de dar um contexto que faça ela se situar dentro daquilo e entender que aquilo acontece como, porquê e como é que isso pode ser melhor, né? Então, quer dizer, acho que ser otimista é importante. Carla, quando eu citei o Jumento do Lu Estrela, você disse que adora esse filme. Queria que você explicasse um pouquinho esse afeto. O Wildes é um menino altamente talentoso, criativo, uma noção de câmera, de tudo, de direção, ele pegou... Não tem ninguém profissional. E outra quantidade de produção, né? Porque ele tem uma produção num lugar onde ninguém faz nada. É totalmente improvável que ele pudesse fazer. O cara é absolutamente genial. Eu, se coordenasse, né, um grande estúdio, já contrataria ele. Vai lá, vem cá que eu vou contratar você, vou te dar... Escolhe aí, vamos começar a ver roteiros para você. Porque o cara você vê nitidamente que ele conversa com a linguagem, com o conteúdo, com a raiz do que a gente estava falando. Então, os filmes têm humor, tem construção de tudo ali dentro. E é compatível com a linguagem faixa infantil. etária. Porque, assim... É muito bom o conteúdo dele. Uma coisa que eu vejo é o seguinte, dizem, né, que você, para falar com uma criança de igual para igual, você tem que se abaixar para a altura dos olhos dela e falar com ela, para não ser de cima para baixo. E eu acho que a linguagem audiovisual, assim como qualquer outra, como a linguagem escrita para uma criança, tem que fazer a mesma coisa, né? Como você não tem um adulto para botar na altura dos olhos, você tem que entender o universo de linguagem deles, tanto visual como auditivo, como E o Wildes tem isso. E se falar com essa criança. Em live action, que é muito difícil, porque na realidade a animação tem outros desafios, mas ela é mais sedutora. Né? Você cria formas, você entra no imaginário, a animação é um deslumbre. Pode tudo, né? Pode tudo. Como pode? Pode. A gente vai sair daqui, vai parar em Marte, depois a gente vai... não só pode, como deve, né? Pra ser animação, você tem que usar o impossível. Pra isso que serve, né? Uma delícia, o mundo do impossível, tudo vai...
Quando você tá ali no real, né, com aquela meia dúzia de pessoas, aquele elenco, com aquela dificuldade, aquele móvel, aquela cadeira, tudo dentro do limite, né, da realidade, é muito difícil você construir uma boa linguagem que consiga saborear tudo. O Wildes tem isso. Deixa de me judiar, rapaz. Deixa de ser assim, cara. Mal agradecido com o pai, teimoso com a mãe. E não tem nem dó de mim, que tô te carregando no lombo sem reclamar. Onde já se viu? Onde já se viu? Um burro que fala. E sua voz é idêntica ao do velho Lua. Quem? Luiz Gonzaga, um sanfoneiro que há muito tempo morreu. E você toca sanfona? Toco sim, mas a escola Meridiestil fechou do sanfoneiro. E eu estava ansioso para ganhar um presente. Meu pai me deu você. A gente associa muito conteúdo infantil com a animação. No que você tem recebido para o FICE, tem vindo muito uma quantidade de live action ou não? Ainda é grande parte animação? Conteúdo internacional, filme, é claro que a animação você tem uma quantidade maior do que o live action. Quando você fala dos curtas que a gente recebe para o Prêmio Brasil, eu tenho mais live action do que animação. A animação tem um tempo de execução bem mais longo, então para você ter um curto período, vamos dizer que a cada ano reseta a quantidade de produções que você já tem, você precisa de novas. Às vezes não tem muita produção de animação nesse curto período, né? Mas é porque eu acho que, tecnicamente, você, na animação, além do tempo ser maior, você tem uma transposição de linguagem. Carla, com essa quantidade de filmes na internet, essa facilidade de acesso, por que ainda é importante manter um festival de cinema infantil? Porque é diferente, a gente fala de linguagens, né? Que nem a ópera. Você achar que a ópera vai... a ópera vai acabar? Claro que não. Você não vai deixar de ir ao teatro assistir a ópera. Quem não foi tá sendo bobo, tá perdendo uma coisa maravilhosa. Fala assim, o quê? Você nunca foi? Você nunca assistiu uma... Não acredito que você nunca assistiu. Você não pegou... Você tem que pegar o primeiro grande título que aparecer no Teatro Municipal, comprar seu ingresso, sentar ali e aproveitar cada segundo. Porque o divertido do mundo é exatamente isso. Essa coleção de imagens e de linguagens e de expressões artísticas. E uma exposição é diferente, né? Quer dizer assim, toda a sua relação com o mundo das artes tem uma comunicação que é muito especial. Então, a escala que você tem em cinema é linda, que nem a escala desse olho com você sentada. É uma proporção de imagem que cria imediatamente uma relação de dramaturgia com as suas emoções, né? A câmera seleciona o que te emociona ou como ela vai te levar a um determinado estado de emoção quando você está vendo um filme. Eu acho que tem mais coisas. A curadoria, por exemplo, é importante. Você vê, de repente, numa sessão, coisas que talvez nunca você vá ver juntas e aquele junto tem um significado. Então, todo mundo assistir um coletivo, a curadoria é importante. Outra coisa que é legal, que estimula... Às vezes tem crianças que estão indo ao cinema pela primeira vez no festival. Então se deparam com um monte de coisas. Nossa! Então, quer dizer, ainda é assim, ainda é expressivo o número de oportunidades com as crianças que o festival organiza. A produção que eu tinha antes de fazer os filmes infantis, né, eu tinha alguma produção que não tinha um vínculo com a criança. A gente fez uma série de clipes para as músicas do Toquinho e Vinícius, que é um projeto chamado Toquinho no Mundo da Criança, que inclusive recebeu homenagem no FICE, fizeram uma sessão especial, o Toquinho recebeu uma homenagem. Foi maravilhoso, as crianças amam. E assim, eu assisti a primeira vez que eu vi numa sala de cinema, porque isso foi feito para a internet, não foi feito para telona. O festival até gentilmente nos fez a transcrição da tela do computador para a película em 35 Quando eu vi o conteúdo que a gente olhou, eu falei, cara, a gente tem que botar isso numa tela grande, que é isso que eu estou dizendo. Tem uma expressão, aquilo dentro da tela, a relação da música com a imagem. É profundamente emocionante. E a primeira vez que eu vi isso projetado numa tela e com um público
a sala cheia e todas as crianças cantando a música, aquilo foi muito tocante. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Muito obrigada, Carla, Andresa. A conversa foi ótima, foi uma honra receber vocês no programa. E o Curta em Cena especial do Festival Internacional do Cinema Infantil fica por aqui. E se você quiser conferir extras dessa entrevista maravilhosa, é só entrar na nossa página na internet. Até semana que vem.